Oi, eu sou a Jéssica, sou formada em moda, especialista em modelagem e aqui eu falo sobre consertos de molde e erros de modelagem. Tem detalhes dos moldes que são essenciais para que você mesmo não se perca no futuro. Então, quando você faz um molde, você tem que pensar no amanhã. Você tem que pensar que as informações que você sabe agora sobre aquele molde, que você acha que não precisa escrever no molde, porque você vai lembrar depois, não vão permanecer. Na verdade, o seu cérebro vai apagar no dia seguinte boa parte dessas informações. Eu sei que quando a gente está fazendo o molde, a gente quer terminar ele logo, cortar no tecido e ver a roupa pronta. E eu sei que a gente vai pensando durante a execução daquela roupa que as informações vão ficando gravadas naquele momento. E por causa de todo esse pensamento que a gente vai tendo durante o processo de confecção, a gente começa a achar que vai lembrar daquelas informações para sempre. E que é perda de tempo colocar as informações nos moldes, mas não é uma perda de tempo. Porque assim que você dormir, o seu cérebro vai fazer uma limpeza nas informações. Então, no outro dia, você já não vai lembrar de várias coisas e já vai ter que fazer um esforço maior. Depois de alguns dias, se você não exercitou nenhuma dessas memórias a respeito desse molde que você fez, o seu cérebro vai jogar todas as informações fora. E ele só vai reter aquilo que foi repetido de alguma forma. Então, nesse vídeo, eu vou trazer informações que são super importantes nos moldes e o porquê que elas são importantes. E, principalmente, no que elas vão impactar no futuro se você não colocar no seu molde. Todo livro de modelagem, quando a gente está aprendendo a fazer a modelagem básica, vai indicar informações que são essenciais nos moldes. E normalmente, quando a gente começa a fazer os primeiros moldes, a gente coloca todas essas informações direitinho. Mas depois de um tempo, a gente começa a se acostumar com todo o processo e já não vê mais necessidade de colocar tantas informações assim. Eu sei porque já aconteceu comigo também. Mas a verdade é que todas as informações são sim muito importantes e agora eu vou destrinchar cada uma delas e explicar para vocês o porquê. Então vamos para a informação que eu considero uma das principais e que eu não vejo em todos os moldes, ou vejo ela mal colocada, que é o sentido do fio. O sentido do fio é basicamente o desenho de uma seta que a gente coloca no molde para indicar como que ele vai ser cortado no tecido. Nos tecidos existe um lado certo para que a gente corte eles, porque vai ter um lado que estica um pouquinho e um lado que quase não estica nada. O lado do tecido que estica um pouquinho mais se chama trama e fica no sentido horizontal. E o lado do tecido que quase não estica nada é o urdume e ele fica no sentido vertical. O fio de urdume é um fio que desde lá do início da confecção do tecido ele já foi engomado, porque ele precisa ser um fio mais forte e vai sustentar toda a metragem do tecido. Então, se um rolo de tecido tiver 100 metros, vão ser 100 metros desse fio de urdume, e isso é bastante coisa. Agora o fio de trama, ele é a largura do tecido, que tem em média 1,5 m. Ele fica no sentido horizontal, e como ele não é responsável por sustentar toda a metragem como o fio de urdume, então ele não é engomado, ou seja, ele não tem a mesma rigidez, ele é muito mais livre e a vida dele é muito mais fácil. Então, como ele não é engomado, ele tem muito mais liberdade de movimento do que o fio de urdume. Então, quando a gente estiver fazendo uma roupa, o nosso corpo, ele também vai ter um sentido mais adequado para esse tecido. E a nossa respiração vai contar muito nesse processo. Então, quando a gente respira, o nosso tronco vai expandir e voltar. E vai ter uma movimentação grande na região do tórax e da nossa barriga. Se vai ter essa movimentação, é melhor que o sentido da trama, que estica um pouquinho mais, esteja acompanhando esse movimento, já que a parte horizontal do tecido se movimenta mais. E aí, por consequência, o sentido do urdume vai ficar na vertical do nosso sentido do corpo. Quando a gente não coloca o sentido do fio no nosso molde, corre o risco da gente acabar trocando o lado certo de cortar o tecido. E aí vai resultar numa roupa onde a gente não consegue respirar direito, se for uma roupa mais justa, porque o urdume vai limitar a nossa movimentação nesse sentido. E além disso, se a trama estiver para o lado contrário, vai acabar com o tempo deformando a nossa peça, porque a trama tem mais liberdade de movimento, então a força da gravidade vai agir sobre ela.
Portanto, isso vai resultar numa peça bem desconfortável e que vai ter um caimento prejudicado em pouco tempo. Eu já vi muitos moldes que são comprados por empresas, enfim, que fabricam moldes e vendem pela internet principalmente, que eles já vêm sem o sentido do fio. E isso é muito ruim, porque aí quem compra o molde ainda está tentando entender como aquela modelagem funciona. E se não tem nem a informação básica do sentido do fio, fica bem difícil de trabalhar assim. Claro que vão ter pessoas que vão comprar e já vão ter um grande conhecimento sobre o sentido do fio, mas se você é uma empresa e não dá essa informação básica para o seu cliente, pode ser que o seu cliente desconfie de outras informações que são essenciais e que você não deu também. Também é um problema quando o sentido do fio foi uma seta feita à mão sem utilizar uma régua. A colocação do sentido do fio ela é super importante porque ela é o que vai manter o nosso molde alinhado com os fios do tecido e garantir que tem um bom caimento. Então, quando a gente for colocar o sentido do fio no molde, a gente tem que utilizar uma régua de esquadro. Normalmente, a gente vai se guiar colocando o esquadro na barra do nosso molde e puxando uma linha para cima para fazer o nosso sentido do fio. E depois, com essa base nessa linha, a gente vai poder medir o sentido do fio em relação à auréola do tecido. E é assim que a gente posiciona o molde no nosso tecido da forma mais correta. Precisamos colocar, inclusive, pezinhos sobre esse molde para ele não sair do lugar enquanto a gente estiver no processo de corte. E se porventura um molde acabar saindo do lugar, corre o risco da peça entortar e acabar indo parar no sentido do viés. O viés do tecido é o sentido que mais estica. E ele é ótimo em algumas situações, mas em outras pode ser que com o tecido mais tortinho, a gente vá costurar e não consiga acertar essa costura. Pode ser que ela vá ficando retorcida, mesmo que a gente desmanche e tente refazer várias vezes. Então, às vezes, o problema está no corte do tecido e não na hora da costura mesmo. É por esse motivo que a gente tenta cortar o tecido da maneira mais alinhada possível. Uma coisa que ajuda muito nisso é deixar o sentido do fio o mais comprido o possível no molde, porque desse jeito a gente consegue medir ele de acordo com a auréola do tecido no início do molde e no final dele também, para manter tudo alinhado. Por isso, se a gente faz uma seta bem pequenininha e toda torta feita à mão, só indicando mesmo o sentido do fio no molde, a gente pode estar prejudicando o nosso corte depois. Portanto, existem vários problemas de costura que podem ser resolvidos com pequenos detalhes e com maior cuidado na hora de confeccionar uma peça. Só que eu entendo que às vezes a pessoa nem chegou a aprender um cuidado assim, nem chegou a aprender o porquê que precisava de tanto zelo na hora de cortar o tecido. E se esse é o seu caso, se você nem chegou a aprender tudo isso que eu estou falando agora, não se sinta culpado. Existem informações que realmente não são passadas como deveriam desde o início quando a gente está aprendendo a confeccionar uma peça. Outra informação que não aparece muito nos moldes é a margem de costura. A margem de costura está ligada diretamente ao tipo de máquina que a gente vai utilizar para fazer aquela peça. Portanto, se a gente vai fazer uma camiseta, por exemplo, a lateral da camiseta, se a gente for costurar ela, vai ser numa máquina overlock. Mas a barra da camiseta é feita numa máquina diferente, provavelmente vai ser uma máquina galoneira. A máquina galoneira tem margem de costura de 2 centímetros em média. Algumas fábricas vão utilizar 1,5 cm na galoneira. Já na máquina overlock, a margem de costura pode variar. Pode ser de 0,5 centímetro, se a máquina tiver com um ponto um pouquinho mais estreito. Pode ser de 0,7 centímetros, se a máquina tiver configurada para um ponto um pouquinho mais largo. Então, como existem essas variações dentro do mercado, é essencial que a gente coloque qual a margem de costura exata que foi pensada para aquele molde. Se você é modelista e está prestando um serviço para uma empresa, essa é uma pergunta essencial que você tem que fazer sobre qual é a configuração da máquina que tem na empresa. Imagina que você não pergunta isso, e aí a empresa te pede que você faça uma roupa que é toda cheia de recortes. Aí você coloca uma margem de costura de 0,5 centímetro, porque não teve essa comunicação sobre qual a margem de costura utilizada naquela empresa. A empresa vai lá então e costura com 0,7 centímetros. E como a peça é toda cheia de recortes, esses 2 milímetros a mais fazem bastante diferença no final.
E aí a roupa que você tinha feito uma peça piloto e estava tudo correto na hora de provar, depois no momento da produção, a empresa vai acabar percebendo que a peça está ficando maior do que ela era originalmente. E aí vai ser feita uma investigação dentro da fábrica sobre qual setor que cometeu algum erro na hora de costurar a peça. Quem estiver investigando vai iniciar pelo setor de corte. E aí eles vão ver que o corte vai estar igual no molde original. Depois eles vão investigar o setor de costura. E aí eles vão ver que a costura está com as margens de tamanhos diferentes. Eles vão partir para o molde para ver se ele tem alguma indicação sobre qual o tamanho da margem de costura. E vão olhar na ficha técnica também. Quem faz a ficha técnica normalmente é um assistente de estilo e ele vai pegar o padrão que já é feito na empresa e vai colocar na ficha técnica. Portanto, provavelmente ele vai ter colocado na ficha técnica que a margem de costura era de 0,5 centímetro. E essa informação que estava na ficha técnica foi a informação que chegou para a costureira. E aí, como o molde não tem nenhuma informação e a costureira não foi avisada, nada disso foi conversado, a culpa vai recair sobre o modelista. Porque em todos os outros setores tudo foi seguido corretamente. Então agora que você tem essa visão mais global de como acontecem as coisas dentro de uma fábrica, fica um pouquinho mais fácil de entender o porquê da margem de costura ser tão importante. Nos meus moldes eu faço questão de desenhar a margem de costura, até porque se eu for medir esse molde no futuro, eu já vou ter o desenho da margem de costura ali e eu já sei que eu tenho que medir excluindo essa margem de costura. Fora isso, se eu pegar esse molde daqui a uns 5 anos, eu vou saber que ele tem a margem de costura e qual o tamanho dela. Então é algo que a gente perde um tempo a mais quando está confeccionando o molde, mas eu gosto muito de deixar a margem de costura ali, porque vai me trazer uma série de benefícios depois, quando esse molde já estiver pronto. Agora eu vou falar sobre os piques. Os piques são pequenos cortes que a gente faz no molde e que servem para indicar onde uma peça deve ser dobrada ou serve para indicar o encaixe de uma peça na outra. Os piques não são obrigatórios, mas eles são muito úteis quando a gente está lidando com uma produção de roupas mais alta. Então, por exemplo, é comum numa fábrica de pequeno porte que tenha uma única modelista e 20 costureiras diferentes. O modelista vai ter coisas para fazer o dia inteiro, então ele não vai ter muito tempo para ficar parando para dar orientações de costura para os costureiros daquela fábrica. Um modelista não vai ficar parando, por exemplo, para dizer que a bainha de um tipo de peça é de 3 centímetros e que no outro tipo de peça a bainha é de 4 centímetros. Então é comum que para marcar o tamanho da bainha a gente faça um pique com a medida correta. E aí na hora de costurar, os costureiros já vão poder ver aquela marcação. E assim eles já vão saber o quanto que eles têm que dobrar para fazer a bainha. Claro que esse tipo de informação pode vir na ficha técnica também daquele produto, mas é algo tão simples e tão rápido de colocar no molde e traz tantos benefícios que é algo que vale a pena. Outro pique importante que a gente pode dar nas peças é o pique de encaixe, principalmente quando for a cava da frente e das costas de uma manga, porque esse é o tipo de coisa que causa bastante confusão entre as pessoas. E tem um truque pra gente saber qual é a cava da frente e qual é a cava das costas de uma manga. Então, normalmente, quando a gente pega o molde de uma manga, dobrando ele no meio, vai ter uma parte em que eu vou conseguir enxergar o molde sobrando e outra parte que eu não vou conseguir enxergar. Lembrando que ele tá dobrado bem no meio, bem alinhada aqui essa parte da lateral. Essa parte aqui que tá sobrando é a parte das costas. Por quê? Porque quando a gente tá movimentando o nosso braço, a gente vai fazer esse movimento pra frente. Então precisa sobrar um pouquinho de tecido aqui nas costas pra gente poder se movimentar. Mas a gente não consegue fazer esse mesmo movimento pra trás. Então, por isso, a gente não vai precisar de tecido sobrando nessa parte aqui. Então, a cava da frente, ela vai ser um pouquinho mais para dentro e a cava das costas vai ser um pouquinho mais para fora. E para quem está aprendendo a modelagem, é um pouco difícil de identificar qual a curva que é mais suave, qual que é mais acentuada, para poder diferenciar a frente das costas da manga.
Então, nesse caso, você pode botar um pique na cava da frente da manga e 2 piques na cava das costas, que pelo menos aqui na minha região é o padrão da indústria, mas pode ser diferente na sua região, pode ser ao contrário, inclusive. Piques são importantes também quando a peça tem recortes muito diferentes dos habituais, porque aí realmente a modelagem fica complexa e até o próprio modelista que fez a peça pode se sentir meio perdido. Existem casos também que as peças têm tantos recortes e recortes tão parecidos como um corset, por exemplo, que aí a gente precisa colocar piques em lugares diferentes para saber qual peça encaixa com qual. Os piques também podem indicar o final de algum aviamento. É muito comum em saias, por exemplo, que a gente coloque uma sinalização com um pique indicando até onde que vai o tamanho do zíper. De vez em quando, as próprias fábricas vão mandar o zíper no tamanho correto, e aí talvez o pique não seja necessário, mas a gente tem que lembrar que as empresas compram as coisas em lotes, e talvez seja muito mais barato para a empresa comprar um lote grande de um zíper de 30 centímetros e acabar cortando ele para usar em saias, por exemplo, usando 25 centímetros numa saia. Então, nesse sentido, o pique pode indicar o final de até onde vai o zíper, até onde ele deve ser costurado. Uma dica que eu dou é, se você está começando a trabalhar com uma empresa nova, sempre converse e tire um momento para conversar com os costureiros também, para entender onde eles querem os piques, onde que fica mais fácil de identificar. Porque teve uma vez que eu fiquei tão preocupada com o encaixe das peças que eram mais complexas, que eu acabei colocando piques demais, e aí eu levei uma chamada de atenção dos costureiros porque a peça estava com um excesso de piques. Demarcar no molde exatamente onde o tecido vai precisar ser dobrado, demarcar no molde onde o tecido vai precisar exatamente ser dobrado. Existem muitas peças que têm uma costura bem no meio, principalmente na parte das costas, mas o mais comum é que na parte da frente não tenha nenhuma costura no meio. Quando a gente não coloca essa informação de onde o tecido vai ser dobrado, existem muitas chances de uma produção inteira acabar ficando com uma costura a mais do que foi planejado, porque o molde foi cortado ao meio sem querer. Então, por exemplo, se tem um lote inteiro de blusas que precisa ser produzido e o modelista não colocou essa informação de onde o tecido deveria ser dobrado na hora de cortar, o que vai acontecer é que o setor de corte vai cortar a peça do jeito que ela tá. E no final, para não perder todo o tecido daquela produção, porque o corte foi feito da maneira errada, pode ser feita uma costura no meio da peça que não estava planejada. Essa costura do meio, ela é bem visível e pode ser que o setor de estilo fique muito chateado porque a peça não saiu da maneira como ela foi desenhada. Além disso, vai levar um tempo de costura a mais para essa peça ficar pronta. E agora eu vou explicar uma coisinha para vocês. Quando a fábrica é bem grande ou quando é uma fábrica pequena, mas é bem organizada, dentro da ficha técnica do produto vai ter uma parte que diz qual é a sequência operacional daquela peça, o que vai ser costurado primeiro, o que vai ser preparado antes, e também vai ter uma estimativa de quanto tempo cada parte da costura leva para ser feita. Então, normalmente, alguém da fábrica vai mesmo ficar cronometrando o tempo que uma costureira vai demorar fazendo uma peça piloto. E esse tempo vai para a ficha técnica. E isso é muito bom para poder dar uma estimativa de quanto tempo a fábrica vai levar para entregar aquela produção. Então, isso é algo que faz parte do planejamento das empresas. E se a gente, como modelista, esquece de colocar a dobra do tecido, pode acontecer da empresa nos desligar por falta de competência, porque não cuidou direito daquele molde, ou se a empresa quiser salvar a produção, aí vai ter um tempo de costura a mais daquela peça fazendo uma costura no meio. Esse tempo de costura a mais pode parecer algo bobo porque vai levar um minutinho a mais, mas agora vamos pensar. Se naquele lote de produção estavam previstas 3.000 peças, vai consumir um tempo muito grande, um minutinho a mais em cada peça. Então, para não acontecer esse problema e para sinalizar bem essa parte da dobra do tecido, a maioria das pessoas vai só escrever dobra e não vai colocar a margem de costura naquela parte porque o tecido vai estar dobrado, então não vai ter uma costura ali. Aqui na minha região, a gente costuma colocar um sinal de 3 bolinhas.
que também indicam a dobra do tecido. Eu escrevo dobra ainda no molde e coloco esse sinal porque o sinal é grande e quem vai cortar a peça já visualiza direto aquela parte. E o risco do corte sair errado é muito menor, porque tem um sinal bem ali grande dizendo que aquilo é a dobra do tecido. E como essa parte da dobra não vai margem de costura, se a gente corta errado e depois acaba tendo que passar uma costura naquela peça para unir o tecido de novo, a gente está consumindo também as medidas do nosso tecido, porque não era para ter uma costura ali. Então, dependendo se a peça já for mais justa, a gente acaba colocando uma costura onde não foi planejado, porque o tecido foi cortado errado, e corre o risco da peça ficar muito apertada também. Quando a gente faz uma peça que tem um acabamento com viés, o viés é algo que vai por cima do tecido. Então, quando tem viés, a gente não coloca margem de costura, porque ele vai cobrir a borda do tecido. Então, se eu não escrevo onde tem dobra do tecido, só simplesmente deixo ela sem margem de costura, isso pode ser confundido com o acabamento de viés também. Então, fiquem atentos e coloquem o máximo de informações possíveis nos moldes de vocês. Uma coisa também que os modelistas esquecem muito é de não conferir todos os encaixes da peça. Então, para fazer uma roupa, a gente precisa ter consciência de que uma parte vai encaixar com outra. Então, a lateral da frente vai ser costurada junto com a lateral das costas. E aí, muitos modelistas esquecem de conferir e pode sobrar 1/2 centímetro de diferença. Por mais que a gente tenha partido de um molde básico, que todas as medidas estavam encaixando, se a gente está fazendo uma modelagem de forma manual, utilizando papel e lápis, se a ponta do nosso lápis já estiver um pouco mais desgastada, isso pode acrescentar 1 milímetro a mais na nossa peça. E aí 1 milímetro a mais em cima, outro milímetro a mais embaixo. Se a gente for recortar com uma tesoura de forma manual, pode ser que a gente acabe deixando 1 milímetro a mais também, em cima e embaixo. E quando a gente for ver, já deu uma diferença de 0,5 centímetro entre um molde e outro. Isso pode parecer pouca coisa quando a gente está fazendo um único tamanho, mas o modelista tem que pensar em crescer. Tem que pensar que a sua produção pode ser cada vez maior. E esse tipo de coisa vai gerar cada vez mais impacto. Vamos imaginar que eu esteja no meu ateliê e eu fiz uma blusa lindíssima e não conferi as laterais do meu molde. Na hora de costurar, eu percebi que estava 0,5 centímetro de diferença e simplesmente cortei com a tesoura ali na hora mesmo. Aí depois eu vendi essa blusa para um cliente e o cliente gostou muito. E 1 mês depois, ele vem e me encomenda 10 blusas iguais a essa, só que com diferentes tamanhos. E aí eu vou lá, já esqueci desse pequeno detalhe de que a lateral estava um pouquinho maior e vou ampliar para os tamanhos que o cliente me pediu. E agora eu tenho 10 moldes diferentes e como ele só me pediu 1 mês depois que eu já tinha feito a primeira peça, não parei para corrigir nenhuma parte. E agora eu fui costurar essas 10 peças e acabo percebendo que todas elas estão com diferença de tamanho na lateral. E agora eu já vou ficando chateada, porque todas as peças estão com uma diferença e vai levar um tempo a mais de produção até ajeitar todas aquelas laterais. Já perdi um tempo aí. Agora imagina que mesmo eu tendo passado esse pequeno perrengue, eu não aprendi a lição sobre conferir os meus moldes. E essas peças venderam tão rápido que o meu cliente veio 1 mês depois e me pediu mais 100 peças. E agora o erro que estava em um único molde, quando eu fiz a peça, eu vou ter que parar para resolver em 10 moldes diferentes, porque ele me pediu 100 peças com tamanhos diferentes e eu vou ter que resgatar aqueles 10 moldes que eu fiz para ele. Conseguem perceber como um problema que era uma coisa fácil de resolver foi se transformando num problema muito maior simplesmente porque eu não parei para conferir os moldes, que é algo super importante? A gente tem que ter muito cuidado com as medidas dos moldes, porque qualquer coisinha pode fazer com que dê diferença de uma parte para outra. Até o tecido que acabou de ser cortado, se a gente for manipulando ele, muitas vezes na hora da costura, pode acontecer de um fio ou outro ir cedendo, e ele acaba ficando um pouquinho maior do que ele estava na hora exata em que eu cortei. Porque afinal de contas o tecido é um emaranhado de fios, a gente não tem como controlar ele totalmente. E alguns tecidos têm mesmo a trama mais aberta, desfiam mais facilmente, então esse problema pode acontecer.
Dessa forma, todo o cuidado que a gente tiver desde o início da nossa peça vai resultar em um controle muito maior da nossa própria produção. Portanto, é importante que a gente verifique todas as partes que vão ser costuradas juntas, se elas estão encaixando. Isso inclui a lateral da frente e das costas, o ombro da frente e das costas, se tem uma gola, se ela está encaixando direitinho com o decote, se tem manga, se a manga está encaixando direitinho com a cava da frente e das costas, se a manga está encaixando na lateral dela mesma, se tem algum recorte especial na peça, tipo um recorte princesa na lateral da frente, se ele está encaixando com o centro da frente. Se a peça tiver um punho também, é importante conferir se o punho está encaixando na manga. E se a peça for uma calça, precisa ver se o entrepernas da frente e das costas se encaixa. Se tem algum recorte na calça, precisa ver se ele encaixa também. Tudo precisa ser muito bem conferido quando a gente está fazendo uma peça piloto, porque pode ser que no futuro essa peça seja ampliada para novos tamanhos. E aí, se o encaixe já não estiver bom no primeiro tamanho, ele só vai piorar conforme a gente for ampliando ou reduzindo para tamanhos diferentes. A localização da quantidade de botões e das casinhas de botões também são itens super importantes que a gente deve colocar nos nossos moldes. Se a gente não coloca essa informação, a gente não vai ter o controle sobre as nossas peças. E aí, o que pode acontecer? Imagina que eu tô lá como modelista trabalhando e aí eu tive que confeccionar uma camisa. E aí eu não coloquei nenhuma indicação de onde iam os botões. Coloquei apenas que iam 7 botões nessa camisa. Quando eu costurei os botões, eu botei uma localização boa que estava de acordo com o desenho que eu recebi do estilista. Só que esse desenho que eu recebo do estilista, só eu vejo porque eu sou o modelista da fábrica. E aí essa camisa vai ser cortada e mandada para 3 costureiros diferentes. Como eu não coloquei indicação nenhuma sobre a localização dos botões, um dos costureiros colocou botões com uma distância de 7 centímetros um do outro, porque essa é a distância que ele conhecia como padrão da fábrica. Outro costureiro era mais novo na fábrica e ainda não tinha feito nenhuma camisa. E na fábrica anterior que ele trabalhava, o padrão era de uma distância de 8 centímetros. Então ele achou que era a mesma coisa nessa. E ainda tem um terceiro costureiro que já era da fábrica, mas nunca tinha feito nenhuma camisa e achou que ia ficar bonito colocar uma distância de 9 centímetros. Agora imagina que essas camisas eram para ser todas iguais. E aí quando a produção foi reunida na fábrica, uma pessoa do setor de qualidade percebeu que a distância dos botões estava muito diferente. E se não tinha nenhuma informação na ficha técnica, a culpa vai recair sobre o modelista. Então a gente pode colocar a localização dos botões fazendo pequenos furos nos moldes, e aí através desses furos a gente vai fazer um risquinho com o molde em cima do tecido para poder passar essa informação sobre a localização correta, tanto dos botões quanto da casinha do botão. E aí, quando essa peça chegar na costureira, ela vai estar marcada com um giz, e aí a localização já vai estar correta. Desse modo, tem vários problemas de produção que vocês podem prever e evitar. É só ter um pouquinho mais de cuidado com os moldes desde o início. Outro erro que eu já vi ocorrer muitas vezes foi quando as peças que têm elástico por dentro são confeccionadas. Muitos modelistas não colocam nenhuma indicação da medida do elástico. E a medida do elástico muda muito conforme os tamanhos. Então eu já trabalhei numa fábrica onde tinha que fazer os moldes dos elásticos conforme cada tamanho. E aí esses moldes ficavam disponíveis no setor de corte. E aí na hora em que o tecido estava sendo cortado, o elástico era cortado também no tamanho correspondente. E ele já era enviado cortado para o costureiro. Então tinha um controle da produção. Mas eu já trabalhei também numa outra fábrica onde eu mesma cortava o elástico e enviava para o costureiro. Mas eu já trabalhei numa outra fábrica também onde eu mesma cortava o elástico, cortava o tecido, enviava para a costureira e era só para ela colocar o elástico. Mas aí, como ela tinha muita liberdade dentro da empresa e não tinha um controle de produção tão grande, se ela achasse que o elástico estava grande demais, ela acabava reduzindo. E aí o elástico ficava menor, a peça não ficava do tamanho adequado, e isso gerava um problema de ter que refazer parte da peça. Então assim, se você não quiser fazer o molde do elástico, tudo bem, mas pelo menos coloca no molde qual o tamanho do elástico para a peça.
se ela for P, se ela for 38. Coloca ali direitinho cada tamanho e elástico correspondente, para não acontecer o mesmo que aconteceu nessa segunda fábrica que eu trabalhei. Muitos moldes têm um número que a gente chama de número de referência. Não precisa ser exatamente um número, pode ser composto por letras também, e é como se fosse um código para poder identificar da forma mais certeira possível quando que aquele molde foi feito e do que ele se trata. Esse é um código que a gente pode criar e ele não tem uma regra específica, mas ele pode ter um padrão. Então, se você está fazendo para uma empresa e já existe algum código, você pode perguntar como esse padrão funciona. Ou se você está elaborando as peças para o seu próprio ateliê, mesmo que ele seja pequeno ainda, sempre tenha o pensamento de que ele vai crescer. E aí você já pode ir deixando as coisas organizadas desde o início. Então eu sugiro que mesmo que você ainda seja um ateliê pequeno, você pare um momento e pense em como que você vai elaborar as referências dos seus moldes. Portanto, a gente pode começar a referência colocando a temporada em que aquele molde foi feito. Então vamos criar aqui uma referência juntos. Fiz um molde de uma peça de verão, fiz ele para minha coleção de 2024. E ele é um molde de uma saia, dentro de uma coleção que eu já fiz, ele é a terceira peça. Então a minha referência pode ser V24S3. Na primeira letra, referente à temporada de verão, depois o ano, depois o tipo de peça e depois o número daquela peça dentro da coleção. Essa é só uma ideia, você pode botar outros elementos que sejam importantes para você dentro dessa referência também. Eu já trabalhei em alguns locais onde o estilista fez uma peça para uma coleção e 3 coleções depois fez uma peça muito parecida novamente. E aí ficava mais fácil visitar o acervo da marca para conseguir elaborar essa nova peça. Por isso que é importante a gente ter um código onde a gente possa identificar essa peça facilmente, porque conforme as marcas vão crescendo, as coleções vão ficando cada vez maiores. Tem marcas que lançam coleções de 100, 200 peças, então imagina ficar procurando tudo isso sem um código específico. O tamanho do molde também é algo essencial que a gente precisa colocar em todas as nossas peças. Essa é uma das poucas informações que costuma vir direitinho nos moldes, que a gente precisa saber, porque a gente precisa saber se aquele molde é tamanho P, se é tamanho GG, se é 38, se é 54. Também é importante colocar se é um molde infantil, se ele é feminino, se ele é masculino, se ele é um molde sem gênero. Pode ser que a sua marca comece como uma marca feminina e depois vai evoluindo e comece a lançar coleções masculinas também. Então, se a gente já deixar escrito no nosso molde desde o início, se ele é um molde feminino ou masculino, já facilita bastante. Outro ponto importante é colocar o número de vezes em que aquela peça vai ser cortada. Pode ser que modelistas que tenham um pouquinho menos de experiência tenham em mente que todas as peças vão ser cortadas 2 vezes, porque sempre vai ter um lado direito e um lado esquerdo do corpo. Mas nem sempre isso é verdade. Pode acontecer de ter uma camiseta, por exemplo, que a frente ela não tem costura, então o molde vai ser cortado uma única vez na dobra do tecido, mas atrás pode ser que ela tenha sim uma costura, então o molde vai ser cortado 2 vezes. Pode ser que seja um vestido que tenha 3 bolsos, saia do padrão de ter um bolso no lado direito e outro no lado esquerdo. Então a gente precisa sempre sinalizar quantas vezes aquela parte do molde vai ser cortada. Sempre coloque também qual é a parte do molde. Então, por mais que você saiba que você está fazendo um molde de uma camisa, não basta escrever em todos os moldes que aquilo é uma camisa. Precisa escrever também qual parte da camisa que é. Precisa escrever qual é o molde da frente, qual é o das costas, qual é o da manga, qual é o do acabamento da carcela, da gola, do pé de gola. Algumas pessoas também colocam a numeração nos moldes para saber quantos moldes contém aquela modelagem. Então pode ser que um molde da calça seja composto por 7 moldes. Então você pode colocar que a frente é o primeiro molde de 7 moldes, que as costas é o segundo molde de 7 moldes, que o bolso é o 5º molde de 7 moldes. Então assim você não corre o risco de sair perdendo os moldes e depois não se dar conta de quantos moldes tinham naquela modelagem.
É importante também sempre colocar o seu nome, se você está fazendo molde, porque podem aparecer outras pessoas na empresa que vão começar a fazer moldes também, e aí a gente precisa diferenciar quem fez, e colocar a data também, deixar tudo mais organizado. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal e nos siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!